Boa noite a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje comemorando o 34º mês espírita do 35º CEU de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia. Esse ano, o tema central do nosso mês espírita, o tema é Jesus, Boa Nova. Gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, agradecer também aos companheiros que estão assistindo de casa, e é muito gratificante para nós estarmos na companhia de vocês. Eu quero, nesse momento, convidar vocês para a leitura de uma mensagem que nós separamos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que o título é Amor e Caridade. Essa mensagem vai ser a preparação da nossa prece inicial. O amor é luz divina. A caridade é benemérita humana. A claridade revela. A bondade socorre. Consagrastes o coração ao ministério bendito com Jesus e esperamos que os espíritos da senda produzam flores para a tua fé renovadora e vibrante, e que as pedras da estrada se convertam ao toque de tua compreensão e de tua boa vontade, em sublime pão do Espírito. Em verdade, a sementeira e a seara são infinitas. Cada setor reclama 1000 braços e cada leira exige devotamento e vigilância. Entretanto, um discípulo somente que se afeiçoe ao Mestre pode realizar milagres de amor e da caridade por onde passe, acordando corações para o serviço redentor. Não nos cansemos, pois, na dedicação com que nos devotamos ao apostolado da renunciação. Samaritano do Evangelho vivo, percebeste que não venceremos na batalha de nós mesmos sem partilharmos a carga que aflige nossos irmãos mais próximos. Penetraste feliz o santuário do entendimento novo e dispusesse o coração ao serviço. Fenômeno e discussões, muitas vezes, constituem meros processos de enrijecer as fibras da alma, porque nem todos se colocam
no mesmo nível para a recepção das dádivas celestiais. Todavia, é imperioso reconhecer que o bem é a porta sublime através da qual o próprio pensamento de Jesus se manifesta, consolando e salvando, edificando e lenindo, amparando e iluminando o coração do homem cada vez mais. Não descansemos, portanto, em nossa faina de ajuda e construir sempre. Espiritismo sem aprimoramento espiritual é templo sem luz. A hora do mundo é sombria e a jornada humana reclama lâmpadas acesas para que as ovelhas retardam não se precipitem nos despenhadeiros fatais. Irmanemo-nos no ministério da evangelização e avancemos. Amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos. Caridade sem amor é aqueles sintotantes da imagem paulina. Unamo-nos em vista disso, na luz que redime e na fraternidade que socorre, convencidos de que não nos faltará a bênção daquele divino amigo que prometeu caminhar conosco até o fim dos séculos. Dr. Bezerra de Menezes. Então, a partir desse momento, nós convidamos os companheiros para elevar os nossos pensamentos ao mais alto, agradecer a Deus, nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão querido, que nos ampara e nos socorre todo o tempo. Agradecidos estamos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, agradecidos por toda essa espiritualidade amiga que temos a certeza que nesse instante está junto de nós, nos amparando. Pedimos as Tuas bênçãos para cada um de nós e principalmente para o nosso companheiro Cássio, que estará realizando a palestra da noite de hoje, que ele possa estar sendo muito bem intuído pela espiritualidade amiga e que nós possamos aprender todo o aprendizado da noite com muito amor, com muita fé e que Tu esteja, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Então, a partir de agora, nós vamos convidar o nosso companheiro Cássio Nascimento. O nosso companheiro Cássio, ele é lá do Centro Espírita Amor e Caridade, e a gente sabe que acaso não existe, e só hoje eu percebi que o tema da mensagem é amor e caridade. E o nosso companheiro Cássio é lá do SEAC, Amor e Caridade de Cabo Frio, e nós vamos passar a palavra para você, Cássio, que é um querido para nós, e sempre que podemos estamos juntos, e pedindo aos companheiros que estão presentes, quem tiver com celular, por favor, manter no modo silencioso, para não estar interferindo na palestra. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muita saudade que eu retorno a esta casa virtualmente, por enquanto. Daqui a pouco nós estaremos juntos presencialmente, para que a gente possa se abraçar, se confraternizar. Primeiro quero agradecer a oportunidade do convite desta casa para o encontro do mês espírita de São Pedro da Aldeia, Iguaba, e agradecer, né, à casa, agradecer ao grupo, agradecer a todos os tarefeiros o carinho que sempre me receberam nesta casa. E o convite foi tão interessante que eu estava lendo o livro Boa Nova, quando depois eu soube, pelo rapaz do... Não foi pela Helena, não. Foi para outra pessoa. O rapaz
Francisco de Assis, né? Que o tema ia ser, a Lena depois me falou, ia ser o Boa Nova. Eu falei, ué, engraçado, eu estava lendo Boa Nova, né? Alguns trechos de uma outra palestra. Eu falei, caramba, vou continuar com Boa Nova. E o tema de hoje, que nós vamos fazer uma reflexão, é essa página maravilhosa, que é o capítulo 12, Amor e Renúncia. É, assim, uma passagem muito interessante. Só tem um jeito de nós fazermos essa reflexão. É lermos a página, né? Claro que a gente não vai ficar aqui. Eu trouxe alguns slides, não coloquei toda a página nos slides. Então, uma parte eu falo, que está aqui na minha frente o livro, e a outra parte eu comento junto com o slide que vocês vão acompanhar. E a gente faz a reflexão da fala de Jesus. Vamos ficar assim, bem atentos à fala de Jesus, porque todas as linhas que ele fala, que ele expressa conversando com Simão Pedro, o apóstolo, o qual ele deu a, a, a orientação do grupo de apóstolos naquela época. Então, eu vou compartilhar, eu ia pedir ao Léo para compartilhar depois o slide. Tem como, Léo, você compartilhar aí o slide? Eu vou abrir ele lá. Isso, eu vou abrir ele lá agora. Vocês estão vendo? Já abri. O capítulo 12 do Amor e Renúncia, eu botei aqui na capa dos slides os livros, né? As capas deste livro ao longo da trajetória do Boa Nova. O Boa Nova é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. É o espírito que deu aquele problema na época dos parentes que entraram na justiça para receber os direitos autorais do autor. E o mais interessante dessa história é que como é que eles vão receber direito autoral do autor se o autor já estava morto? Morto no sentido do corpo, mas em espírito não. Ele traz ele assim, lindo, fantástico. Mas vamos à página de hoje. Capítulo 12, Amor e Renúncia. Eu vou iniciar aqui e daqui a pouco eu passo o primeiro slide. O manto da noite caía leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Toda vez que Jesus fazia aquela preleção para aquele grupo enorme de pessoas que procuravam ele, logo depois ele ia para a casa de Pedro para conversar com os apóstolos, para comer, para fazer aquela interação mais profunda com os apóstolos sobre os ensinamentos daquele dia. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirindo com bondade pelo mestre, o apóstolo é o outro, primeiro, passei. Inquirido com bondade pelo mestre, porque o mestre percebeu que ele estava assim meio assim com a expressão assim, com a dúvida, alguma coisa, né, no coração, apareceu. Aí o mestre Jesus faz a seguinte pergunta. Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná?
Pedro estava preocupado com isso pelos ensinamentos que ele tinha dado de dia. Então, ele entrou em conflito com isso. Então, ele vai perguntar a Jesus sobre o começo da jornada do Cristo, que foi as bodas de Caná, que foi um casamento um parente, né, da família de Maria, e tinha muita gente. E nesse casamento, a uma certa altura da festa, a gente sabe que a festa de casamento do povo judeu demorava, às vezes, mais de um dia, às vezes 3 dias, 4 dias. No meio dessa festa, das bodas, do casamento, faltou vinho. E Maria chama Jesus, né, e pede a ele para ajudar as pessoas. Então, quem quiser saber mais sobre essa passagem, lê depois lá a passagem das bodas de Caná. Aí Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Quantos de nós já nos fizemos esta pergunta? Se Jesus transformou a água em vinho, porque o vinho tinha acabado, então ele contribuiu para isso? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Ou seja, Jesus não, com os ensinamentos do dia, e isto, que foi o início, né, do apostolado de Jesus, da revelação que ele trouxe, ele faz essa pergunta. Aí Jesus responde. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir um amigo? Olha, Jesus não vai deixar de responder a Simão Pedro, mas ele faz uma pergunta em cima da pergunta dele, das duas perguntas. Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Por quê? Porque os parentes dele, quem veio pedir foi a mãe dele. Mas era o maître da reunião, do casamento, que tinha falado que o vinho tinha acabado. E isso era uma coisa horrível naquela época. Numa festa de casamento acabar o vinho, era sim uma tragédia muito grande. Então, Jesus faz logo a pergunta. Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. Pedro, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Como assim? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Olha o que ele fala. O vinho ali foi o bem, o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, a alegria que estava presente naquele casamento, que é o casamento? É uma união. Então, Jesus está dizendo que as bodas foi um símbolo, aquelas bodas de Caná foi um símbolo da união do Pai com a terra. Através de quem era o noivo? Nessa fala de Jesus. O noivo era ele. Porque quando ele traz essa informação, ele está dizendo que o noivo era ele. E que o casamento era com a terra. Mas o que era esse casamento? Era os ensinamentos que ele veio trazer para nós outros. E ele diz, os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Laços da alma. Vamos lá. Saibamos santificar a nossa afeição
proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Olha só. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria, o máximo. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Será que a gente faz isso? Será que a gente santifica a nossa afeição? Será que os amigos, de fato, são importantes para nós outros? Porque Jesus vai também, lá na frente, chamar os apóstolos de amigos. Trazem ele para a amizade. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Então, minha gente, o que está ensinando Jesus? Nunca levar sombra de pesares para os nossos amigos. E quando a gente, às vezes, procura os amigos, a gente vai levar problema para ver se aquele amigo ajuda a resolver. Não. Nós temos que ser uma sala iluminada. Ah, mas então não deve procurar o amigo quando tiver um problema? Não. A gente vai procurar, mas que a gente possa falar isso sem aquele peso. Que aquilo não seja um fardo que você está transportando e está entregando ao amigo. Jesus continua. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, esse processo de relação familiar, de relação com os amigos, é uma coisa muito importante, que vem revelar os valores do Espírito, a mudança. E é exatamente isso que Jesus veio nos trazer, a mudança. Ele não veio trazer religião nenhuma, ele veio nos ensinar a viver. Como Simão Pedro estava com essa dúvida, porque para ele o vinho ia embriagar todo mundo, ia contaminar todo mundo, ia ser uma coisa horrível. Mas será? Se a gente pensar bem, Jesus, quando manipulou aquela água, porque Jesus tem uma condição, que a gente sabe na doutrina espírita, porque nós somamos uma aguinha fluidificada toda vez que termina o passe na casa espírita. E no nosso culto do Evangelho, a gente também bota ali uma garrafinha de água para fluidificar. É exatamente isso. Só que Jesus é um Cristo. Ele é o governador do planeta. Quando ele transforma aquela água, por jarros gigantescos, em vinho, será que aquele vinho teria aquele teor alcoólico tão alto? Porque o maître, o chefe do cerimonial, diz assim, ué, vocês deixaram o melhor vinho para o final? Normalmente, qual era a regra? Servir o melhor vinho e deixar o vinho secundário para o final, porque já estava todo mundo já acostumado, então não ia fazer diferença. Quando ele provou o vinho que Jesus havia manipulado, ele falou, ué, vocês estão servindo agora o melhor vinho? Então, isso é só para a gente fazer uma reflexão, porque o sentido que Jesus fez, como ele utilizou isso, é que ele está explicando agora. Ele não tinha intenção de embebedar ninguém, ele tinha a intenção, que foi a pergunta a Simão, a intenção de perguntar, você já ajudou um amigo? Você já ficou feliz em ajudar um amigo? Você conhece essa satisfação? Vamos lá. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com timidez. Interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Agora a gente vai ter que prestar atenção, porque isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Não só com os amigos fora da nossa família e os amigos dentro da família. Acontece também com a relação nossa de tarefeiros espíritas dentro da casa espírita. Porque nós nos consideramos, né, irmãos.
Então, quando acontece isso, essa pergunta, ela transcende apenas a qualidade de amigo. Olha o que Jesus vai responder. Jesus pôs nele um olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Só essa frase já respondeu tudo. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar a essência de sua vida. Então, o que Jesus está tentando nos dizer? Ele vai explicar mais à frente, mas a gente já pode começar a entender que a gente não tem que esperar que o outro faça alguma coisa boa para a gente também, não. Olha o que ele fala. A capacidade de sentir grandes afeições, já é em si mesmo um tesouro. Então, o fato de a gente ter um amigo e a gente poder ajudar aquele amigo já é um tesouro, porque, na verdade, quando a gente ajuda, em verdade, nós é que estamos sendo ajudados. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Se ele compreendeu aqueles valores, aquela ajuda, aquela alegria que nós trazemos ao nosso amigo, ao nosso companheiro da casa espírita, aqueles que da nossa família, está tudo certo já. Já não tem problema mais nenhum. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. A gente não tem que esperar mais nada deles, absolutamente nada. Vamos mais à frente um pouquinho. Ainda que todos os nossos amigos do mundo, continua o mestre, se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo os nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Nunca mais aquela alegria que nós tivemos a ajudar um amigo, a dar alguma coisa ao amigo para que ele ficasse feliz, vai ser tirada. Nunca mais. Mesmo que depois, como Jesus diz, ele se torne um adversário. Porque aquilo já valeu, aquilo já recompensou o nosso espírito, o nosso convívio. Nós já conseguimos subir um patamar na nossa vida de relação. É exatamente isso que o mestre veio nos ensinar. Como lidar com o outro. Ele veio falar de amor, de fraternidade, ele veio falar do próximo. Ele conta através de parábolas todos os ensinamentos, porque nós não conseguíamos entender naquela época, e aquele povo também não conseguia entender, porque nem todo mundo sabia ler, grande maioria não sabia, porque era difícil. Tinha que ter muito dinheiro para estudar, para aprender a ler e outras coisas. Vamos lá. No dia desses, aí continua, né? Um dia desses, novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra das suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Porque Jesus, nesse dia, falou coisas que entrou em conflito com o que ele havia falado no outro dia sobre a relação de estima que precisamos ter um com os outros. Então, o que aconteceu? Ele pergunta a relação que tem esses ensinamentos novos com aquilo que Jesus falou. Então, vamos lá. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, a minha palavra não determina o que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta o que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e todos os seres da criação infinita. O amor dos pais
não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque nessa colocação que Simão está colocando, Jesus pede para que as pessoas abandonem o pai e a mãe para buscar o reino dos céus. E Pedro ficou confuso, porque se ele primeiro fala das relações que nós temos que ter com os amigos, imagine com a família. Por que abandonar a família para buscar o reino dos céus? Ele ficou em conflito com isso. E nós também ficamos, muitas vezes, com essa colocação de Jesus, quando ele fala que primeiro buscar o reino dos céus e tudo mais virá a contento. Ou seja, tudo virá depois. Primeiro, o reino dos céus. Se ele tinha ressaltado a relação de amizade, imagine a relação de família. E Simão Pedro tinha um problema sério. Ele tinha uma família. Ele tinha os filhos, tinha a esposa, tinha a sogra que morava com ele. Então, como é que ele vai abandonar toda a família e vai buscar só o reino dos céus? Como que é isso? Ele queria essa resposta. Porque se ele ensina que é bom ter amigo e levar alegria, como é que eu vou abandonar todo mundo e seguir o reino dos céus primeiro? Aí Jesus vai, então, explicar qual é o sentido do que ele está falando. O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Eu vou fazer soltou uma coisa aqui, eu vou fazer uma paradinha aqui e já volto. Me dá só um minutinho, por favor, desculpa. Voltamos aqui. É que tinha um probleminha lá na varanda e estava interferindo aqui na nossa fala. Então, já resolvi. Desculpa. Então, o que o Pedro estava querendo saber? Que como Jesus falou que buscar, naquele dia, buscar o reino de céus primeiro, antes de tudo, ele ficou confuso com aquela conversa que ele tinha falado do amigo que foi às bodas de Caná, que foi o início da jornada, da relação de amizade, da relação do amigo. Então, Jesus está explicando a ele: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida. Não é isso que ele está falando. A gente tem que tentar interpretar o que Jesus quer dizer nesse sentido. Buscai primeiro o reino dos céus. Antes exalta o que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? Então, ele está explicando que não é abandonar, mas sim o que tem mais valor para o crescimento do espírito. Não são os valores espirituais? Não são os valores da nossa evolução? Ele continua. O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Então, ele está abandonando os amigos? Não. E ele não diz que o perfume, olha só, o afeto dos filhos não representa um suave perfume no coração? Sim. Então, não é abandonar e sair
perdido. Não, é buscar este reino do céu, é buscar esse reino para a valorização do espírito, para a busca do engrandecimento espiritual. É uma jornada, porque lá na frente ele vai explicar melhor. Vamos lá. Deixa eu ir acompanhando aqui. O evangelho, continua o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Não entendi. O evangelho não pode condenar os laços de família. Claro que não, porque a família é o ponto, é o primeiro ponto que nós aprendemos a relação. Até mesmo porque a família está ali reunidos todos os nossos afetos e desafetos. Olha o que Jesus está falando. Mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Quem é o pai de todos? Deus. É o pai de todos. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Ué, gente, não entendi. Tudo mais é acessório? Então, a vida, a família, os amigos, tudo é acessório? Se nós não tivermos essa força da paternidade de Deus em nosso coração, esse reino no nosso coração, nós não vamos ter uma boa relação, nem com família, nem com amigos, nem com nada. Por isso que Jesus diz, tudo mais é acessório. Porque o evangelho, o ensinamento, ou seja, a boa nova, esses ensinamentos do viver, vai ficar para sempre conosco. Nós vamos viajar não só neste planeta, mas em muitos outros, e vai ser o mesmo ensinamento. Fica para o universo inteiro, continua Jesus. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. O que Jesus está tentando nos mostrar, não só para aquele povo daquela época, que era extremamente ligado, que eram extremamente fechados, né? O povo hebreu, o povo judeu, eles são muito família até hoje, até hoje. Mas Jesus diz, o que é mais importante? Isso tudo é acessório. Porque os judeus também usavam muitas das coisas materiais. A gente percebe isso. Até na fala, até no Velho Testamento. É tudo material. Se ele não puder pegar, ele não sente aquilo. Então, quando ele fala assim, já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Ou seja, você renunciar à sua família em bem, de uma coisa maior, de um crescimento maior. Aí ele diz assim, todos os homens sabem conservar, porque o povo judeu era extremamente também materialista nesse sentido. Tinha que ser tudo bem mostrado ali, bem material, porque senão eles não entendiam. São raros os que sabem privar-se. Ou seja, deixar aquilo e buscar o reino dos céus primeiro. Isso aconteceu numa passagem, quando ele encontra o moço rico. Que o moço pergunta a ele o que era necessário para atingir o reino dos céus. Ele disse, vá, venda tudo que tens e siga-me. O que ele fez? Pode ser depois, pode ser. Ele disse, não. Aquele jovem, quando sai da conversa com Jesus, ele não volta mais. Então, por isso que o Cristo chama a atenção de Pedro, dizendo, todos os homens sabem conservar, são raros que sabem privar-se. Vamos lá. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário, se saiba suportar com sincero desprendimento. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai chegar um instante que a gente tem que separar aquilo, tem que deixar.
E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Quantas vezes nós precisamos sair para fazer uma tarefa na casa espírita e muitas vezes a gente deixa a nossa família ficar em casa, os nossos filhos com alguém. Por quê? Porque às vezes é necessário. Porque se eu quero a elevação espiritual, se eu quero esse reino de Deus no coração, porque foi o que o Cristo veio nos ensinar, trazer o reino de Deus em nosso coração. Não tem jeito. Uma hora a gente vai ter que se separar, vai ter que se afastar. Por exemplo, aquele filho ou aquele parente que se perdeu, quer viver a vida, não quer ir trabalhar na casa espírita, não quer fazer nada, não quer seguir uma religião. Fazer o quê? Aí ele disse dessa separação. Muitas vezes também a morte, precisa ser providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo. Cargos, política, salários enormes, empresas dando muito mais atenção ao que é material, os valores espirituais. Quantas vezes nós tivemos pessoas que eram tarefeiros na casa espírita, estava ali e veio uma oportunidade de trabalhar em outro lugar, e enfim, e aí ele vai, abandona tudo e vai buscar esse trabalho. Não que ele não precise do trabalho, claro que precisa, mas a gente tem que saber como conciliar. É isso que Jesus está dizendo. Como conciliar isso tudo? O que a gente deve deixar de lado um pouquinho e buscar o reino do céu? O que a gente tem que fazer para organizar a nossa vida de tal forma que a gente possa, primeiro, buscar o reino dos céus, buscar a elevação espiritual, porque nós somos espíritos eternos. Nunca mais vamos morrer. As coisas materiais vão ficar. E a espiritual? E a espiritual, como vamos conquistar? Se de quando em vez a gente precisa se separar daquelas coisas materiais para a gente buscar, de fato, as coisas espirituais. Continua o mestre. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Jesus fecha essa fala, né? Ele fecha essa fala aqui até tabernáculo da vida eterna, porque nós somos espíritos eternos. Às vezes a gente precisa deixar um filho em casa para ir para casa espírita, deixar a esposa lá. E a gente tem que ir lá fazer uma palestra, fazer um estudo, fazer um trabalho, preparar o centro, preparar a casa para atender aqueles que estão em busca de algo a mais, de valores espirituais, de aconchego, de afeição, de amor, de carinho, de uma palavra. Então, quando Jesus diz, ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor desse reino. E quando nós buscamos esse lado espiritual, nós também estamos amando. Mas tem que se afastar um pouco. Vamos lá. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos às advertências do céu para que se afastem tranquilamente. Quão poucos saberão suportar a calúnia. Quantas vezes nós somos caluniados, falam coisas sobre nós, sobre a nossa religião, nosso trabalho,
de atendimento. Quantas vezes? E o que a gente vai fazer? Vai seguir aquela calúnia? Vai se afastar por causa da calúnia ou vai permanecer dentro daquilo que você realmente quer? Cerrando os ouvidos às advertências do céu para que se afastem tranquilamente. Porque toda hora os espíritos chegam para nos trazer alguma coisa para a gente. Olha, você saiu um pouco do caminho, volte para o caminho. Quantas vezes nós que trabalhamos em reunião mediúnica, chega lá um benfeitor da casa, trazendo uma notícia para nós outros, para casa, começar a acolher mais. Quantas vezes? Vamos lá. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Quantas vezes acontece coisa com a gente? A gente é assim, pai, o que queres? Não estou entendendo. A gente fica perplexo. Não estou entendendo nada. Por que isso? Por que este momento? Por que eu estou perdendo isto? Por que está me tirando isso? E o Cristo vem dizer, renunciar com alegria e obediência à vontade de Deus. Todos nós temos um momento de der com Deus. Porque ele às vezes nos tira alguma coisa, ou a gente faz esse caminho, busca esse crescimento espiritual, esse trabalho no bem para a nossa evolução, ou a gente dá atenção a fulano, a ciclano, a nossa casa, a nossa... Enfim. Jesus vem nos dizer que esse momento é um momento sublime. Porque de quem é, a quem pertence o tudo, não é ao Pai. E quando ele diz buscar em primeiro o reino dos céus, é exatamente isso, porque tudo pertence ao Pai, nada é nosso. E a gente tem mania, né, de dizer a nossa casa, a minha casa, o meu filho, a minha família, a minha esposa, sua. Primeiro foi de Deus, ele que criou. E você só entrou depois. Vamos mais à frente um pouquinho. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações de Deus o conduzem. Porque a edificação do reino do céu, no coração dos homens, devem constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Quando ele fala isso para os apóstolos, principalmente naquela época, porque ele pede para que todos vão para pregar a boa nova e vão ter que se afastar dos pais, das famílias. Como fez Paulo, que foi um apóstolo que veio depois da crucificação. Ele abandonou tudo. O Paulo, a transformação dele e a obediência dele depois ao Cristo foi assim algo impressionante, porque ele se entrega totalmente. Chega uma época, lá no final, que ele diz, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque ele era um doutor da lei, que vamos considerar hoje como um juiz da Suprema Corte. É isso que ele era. Porque naquela época, religião, justiça, tudo era tudo junto. Principalmente no povo judeu. Era tudo junto. Tudo se determinava lá. Então, o Paulo já era considerado um juiz da Suprema Corte. E ele abandona tudo.
abandona a família, porque o pai disse que não ia dar, se ele continuasse seguindo a Jesus, ele não ia ter mais nada, e tirou tudo dele. Então, olha só, quando Jesus nos fala isso, não é para a gente sair também de casa e ficar só na casa espírita, não é isso não, gente. É a gente saber que, primeiro, vem esse trabalho de evolução espiritual, essa busca do reino do céu, da nossa evolução. E a gente começar a fazer essa interligação com a nossa vida. Porque quando você busca o reino dos céus, tudo vem a seu tempo. Ou quando você perde alguma coisa, a gente não tem que entrar logo em DR com Deus. Ele sabe o que é bom para nós. Às vezes é necessário que aquilo saia. É o que Jesus fala no texto anterior, que até às vezes a morte de alguém que a gente ama muito e a gente não entende. Quantas pessoas enlouquecem porque perdeu alguém que amava muito. E às vezes saem da vida pelo suicídio. E esse mês é o mês que nós temos que chamar essas reflexões. Quantos de nós foram embora durante a pandemia? E a gente desistiu de ser espírita? A gente desistiu de continuar buscando o reino dos céus através dessa doutrina consoladora? Não. Nós temos que seguir em frente. Temos que continuar lutando, buscando esse reino dos céus, porque isso é mais importante. Jesus diz: as aspirações mais nobres da alma, as esperanças centrais do espírito. Vamos à frente mais um pouquinho. A gente já está chegando no final. Mas antes disso, tem uma parte que Jesus ele fala dessa parte central do espírito. Quando ele diz aqui, as esperanças centrais do espírito. O espírito, Jesus entendia que aquele tempo, se ele falasse todas as coisas, até mesmo para os apóstolos, eles não iam conseguir compreender. E ele falou para os apóstolos com mais dureza, com mais profundidade, porque eles eram espíritos preparados. Porque ele não foi escolhendo. Você vem comigo, vem você. Os apóstolos. Os discípulos não, ele tinha muitos discípulos. Agora, apóstolo eram os 12. Então, sabia com quem ele estava lidando. Quem eram aqueles espíritos. E sabia também o quanto era importante para que eles saíssem para a revelação da Boa Nova. E eles precisavam compreender que primeiro vem essa busca. E depois o restante viria com o tempo. A jornada na Terra é uma jornada que começa muito tempo atrás. O homem sapiens chegou aqui no planeta Terra mais ou menos 200 mil anos atrás, 250 mil anos atrás. Antes disso, nós estávamos ainda num planeta primitivo, num planeta em que o homem não tinha toda a consciência que ele tem hoje. Então, quando ele toma essa consciência que ele é algo mais, ele começa já essa inter-relação com o espírito, ou seja, com alguma coisa suprema. Então, quando nós participamos de um trabalho na casa espírita, nós estamos buscando o reino dos céus. E vamos sair, vai ter uma hora que nós vamos precisar sair para falar isto para muitos. E às vezes a gente vai ter que deixar alguma coisa de passear, de ir de algum lugar, de ficar só no lar, ficar só cuidando da família ou só do trabalho. É isso que Jesus está falando. Vai chegar uma hora que a gente tem que se separar um pouquinho. Porque o restante não é importante. Importante, a esperança central é o espírito. Vamos para finalizar, para a gente poder entender. Dando o testemunho real de seus ensinamentos,
o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemos-nos exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo o quanto ouvi de meu Pai. Para os apóstolos, ele revelou tudo o que ele ouviu do Pai. Mas para os outros, não. Então, ele considerava aquele grupo de apóstolos muito mais que sempre apóstolo, sempre estudante da verdade. Ele considerava amigo, algo a mais, uma coisa grandiosa. Tanto é que quando os discípulos estão caminhando e Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus, só vão reconhecer, esses discípulos, né? Só vão reconhecer Jesus na hora que ele parte o pão, quando eles param para descansar. Aí eles lembram. Para entender essa relação que Jesus fez e criou com os apóstolos. Porque é esses os valores exatos que ele trouxe. É o testemunho real de seus ensinamentos. Ele viveu o que ele falou. Ele viveu. Porque o Evangelho é o Cristo. O que tem na Bíblia é a história, é a biografia. Porque o Evangelho é ele. Ele é o pão da vida. Ele é o Evangelho vivo. É um ensinamento vivo. Vamos lá. Ninguém no mundo já conseguiu elevar à altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Porque todos nós um dia vamos chegar à qualidade de espíritos, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele sobre retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. A gente tem que entender que Jesus também teve um momento lá antes da crucificação, naquela noite, e ele roga ao Pai, ele pede ao Pai: Pai, afaste de mim esse cálice. Mas qual era o cálice? Todo mundo acha que o cálice era a cruz. Não, não era a cruz, ele já sabia da cruz, ele não estava com medo da cruz. Esse cálice, o que é esse cálice? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele compreende. Ele diz: mas não faça a minha vontade, e sim a sua. Porque qual era o desígnio do Pai? O que o Pai queria? Ele, sendo um Cristo, faz uma oração dessa? Imagine nós outros. Mas qual era o cálice? O que era esse cálice? Que a gente não sabe. Não é. Com certeza não é a crucificação. Porque Jesus nem ia ter medo de crucificação. Jamais. Ele sabe que a vida é eterna. Porque o Cristo, mesmo encarnado, não esquece de absolutamente de nada. Está lá na Revista Espírita. Ele não erra. Um Cristo, quando encarna, um espírito crístico, mesmo encarnado, ele não erra nunca. Faz tudo certo. Porque ele está num nível muito, muito alto de espírito puro. Vamos lá. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor ao reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Porque quando ele fala lá também, nas bodas de Caná, logo depois que ele faz a explicação a Pedro, está no texto, Pedro, que ele fala que ia chegar um dia que ele ia trocar aquele vinho doce, por um vinagre. Mas que
estaria tudo certo. E aconteceu. Ali ele estava prevendo essa crucificação que ele já sabia que poderia. Era uma grande chance de ele ser crucificado. Ele tinha essa noção. Mas, e ele fala, e mesmo o vinagre ele ia aceitar. Ou seja, ele se entregou por amor. Porque quem tinha supremacia maior entre os homens naquela época? Ele. Se ele não, ele até fala, se ele quisesse, ele poderia chamar uma legião de anjos, de espíritos puros, e ninguém conseguiria prender ele. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele renunciou a todo o poder que ele tem para mostrar o amor de Deus. Aqui a gente vai encerrando, porque esse amor que Jesus nos proporciona na crucificação, que é a paixão, né? Esse grande amor que ele tem pela humanidade, não termina ali na cruz. A gente tem que entender isso. Esse amor, ele floresce e se ilumina no terceiro dia. Porque quando ele ressuscita, aí sim ele mostra qual é o verdadeiro valor da carne que foi crucificada ou aquela luz do terceiro dia, da volta do Mestre, resplendoroso, porque ele também disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. E a gente vai entender que ressuscitar aí é muito mais amplo, porque Paulo, quando escreve, fala de ressurreição, porque na Bíblia tem reencarnação e ressurreição. Confundiram as duas coisas. Na verdade, quando nós estudamos mais um pouco, a gente sabe que ressurreição é quando o espírito chega à qualidade de espírito puro. Aí é a ressurreição. E Jesus já era um espírito crístico, já era um espírito puro há bilhões de anos como Cristo, porque só a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E ele já estava lá, na construção do planeta. Então, esse ser, ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Ele é muito mais amplo, muito mais gigantesco. Ele consegue trazer para nós outros a renúncia, o trabalho e a dedicação. Porque ele veio das alturas para nos ensinar a viver. E será que nós temos a certeza por que ele veio? Só por amor? Só por amor. Ele precisava passar pela crucificação? Não. Ele tinha alguma coisa a espiar? Não. Provas? Não. Essa renúncia dele é a garantia nossa. Por quê? Porque se ele achasse que a Terra não teria jeito, ele não teria vindo. Mas ele tinha certeza. Todos nós, um dia, vamos chegar ao final do planejamento. Qual é o final? Mundo celeste. Quando nós chegarmos a espíritos puros, aí sim a gente vai compreender toda essa renúncia, que muitas das vezes nós ficamos assim, receosos. Mas o mestre está aí, e essa página do Humberto de Campos, nessa fala do Pedro, dessas dúvidas, somos nós. Todas as dúvidas. Mas a certeza é que o ponto central de nossa vida é a nossa elevação espiritual. É procurar o conhecimento, os valores morais e se elevar. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um de nós. Mas todos nós, como diz a música, um dia seremos anjos. E vamos saber e entender tudo aquilo que o Cristo fez para nós outros.
que é o título do nosso estudo, amor e renúncia. Sempre. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Desculpa esses momentos que eu tive que parar, porque estava muito barulho, eu tinha que parar um pouquinho. Mas quando estiver aí presencialmente, vai ser muito melhor. Muito obrigado. É uma alegria muito grande chegar agora nos agradecimentos. Cássio é um querido, né? Nosso querido aqui na casa, e sei que em outras casas também. E nós deixamos agora aqui para o final os agradecimentos. Agradecer, antes de mais nada, o Cássio, que sempre se coloca um amigo, né? E com tantas reflexões, muito bom mesmo. O Cássio, eu já tinha falado, né? É lá do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio. Queríamos agradecer também o Caetano, que é outro querido, e são muitos os queridos. Caetano, que é do Grupo Espírita Fraternidade, aqui na Cruz, aqui em São Pedro da Aldeia. O Sandro. Isso aqui são os agradecimentos do povo que ficou aí nos bastidores nos ajudando. Sandro, um querido também, que é do Francisco de Assis, no Porto, aqui em São Pedro da Aldeia também. Agradecer o povo aqui dos bastidores do nosso lar, Rogéria, Mônica, Deise, não posso me emocionar. Leonardo, Ana Paula e todos vocês, trabalhadores da casa, que colaboraram, que trabalharam e estão sempre dando o melhor de vocês. Muito obrigada mesmo. E o nosso próximo encontro, porque hoje só está começando, né? O nosso mês espírita está só começando, e o nosso próximo encontro é na próxima semana, que vai ser na quinta-feira, dia 14/9. Vai ser no Grupo Espírita Semente de Mostarda, aqui pertinho, em Iguaba Grande. Então, vamos aí nos reunir para ver aí, juntar as caravanas, os carros, para a gente ir para lá visitar os nossos companheiros do Semente de Mostarda, porque a palestra deles não será online, será presencial. Vamos combinar de estar indo prestigiar os nossos amigos. E o tema da palestra do dia 14 será os 500 da Galileia. Quem vai estar fazendo a palestra é o José Lopes, de Cabo Frio. Então, sem mais delongas, agradecendo a presença mais uma vez de todos que estiveram aqui conosco. E nós vamos pedir, nesse momento, para o nosso companheiro Cássio fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Então, vamos agradecer, né? Porque esta é uma oportunidade gigantesca de buscar o reino dos céus, que é o trabalho no bem, o trabalho no amor, na caridade, o trabalho com alegria, com emoção. A gente tem que se emocionar, sim. Tem sim, porque a emoção fala do nosso amor, fala da nossa dedicação ao trabalho no bem, ao trabalho da busca da nossa evolução espiritual, mas também de levarmos juntos muitos dos nossos irmãos queridos, os nossos amigos, os nossos familiares, e todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus neste momento. Vamos colocar a imagem do Mestre em nossa mente e vamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amor de nossas vidas, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado pelas luzes que derramaste na terra,
para a construção do nosso caminhar seguro a planos maiores. Envolva, Senhor, esta casa, o nosso lar, com alegria, com as bênçãos desta noite. Abençoe este mês espírita que vai trazer um pouco desses ensinamentos que deixastes para nós outros. Somos tão pequeninos, Senhor. Somos ainda formiguinhas, mas queremos muito, Senhor, seguir o teu caminho. Traga a paz, a luz, a saúde, o amor, a força espiritual. Traga alegria nos corações. Traga, Senhor, a tua luz para nos guiar. Peço também a Maria, nossa mãe querida, nossa mãe de luz, a proteção para este trabalho no bem, do amor, da paz, da divulgação, do Consolador prometido por tantos irmãos queridos, esse mês espírita, mas que não fiquemos apenas no mês espírita, que possamos dar sempre mais para acolher tantos irmãos que estão necessitados neste momento de transição. Que tua luz, Senhor, que teu amor envolva esta nossa casa neste momento. Envolva os nossos corações. Traga luz, alegria, paz, sempre a paz. E que possamos levar todo este amor a quem nos encontrar nesta noite, a quem possamos abraçar em nossa jornada e que possamos estar com o coração alegre pela tua presença em nossas vidas. Seja conosco, Senhor, abençoando hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.